Jeremias 9:11. Uma profecia que Jerusalém e as cidades de Judá se tornarão um monte de pedras, uma morada de checais, desoladas, sem habitantes. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de checais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que fiquem sem habitantes. Nem Jerusalém nem Judá alguma vez estiveram desoladas e sem habitantes em algum período nem durante a dispersão dos judeus. E o Novo Testamento prediz que Jerusalém será uma cidade eterna. É sempre assim. Essa mesma ladainha cheia de ódio. Jeremias deveria ter se especializado em tarô, antes de falar besteira. Jeremias 42:17. Todos os judeus que retornarem para viver no Egito, lá morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Ninguém sobreviverá. Mas muitos judeus viveram no Egito pacificamente. Muitos vivem lá até hoje. Inclusive em Alexandria os judeus estabeleceram um grande centro cultural no primeiro século depois de Cristo. Jeremias, você está pior que Isaías. Mas por que esses religiosos insistem nesses tais profetas? Será falta de cultura. O velho ouviu cantar o galo, mas não sabe aonde. Jeremias 51:24-26, 28-31, 40, 53-55, 58. Realces de uma longa profecia sobre o violento desaparecimento da Babilônia e todos os habitantes da Babilônia ou Caldeia. Muitos inimigos atacarão. Os muros da Babilônia serão derrubados. Suas portas serão abrasadas pelo fogo. Ela será um monte de chamas. Uma desolação perpétua. A Babilônia, pela sua localização, já era um centro de disputas como é hoje. Jerusalém, ainda assim, subsistiu por 5.000 anos entre muita guerra e muita glória 600 a.C. Muito depois das profecias, foram construídos os jardins suspensos, a sétima maravilha do mundo. Quando o imperador romano Sétimo Severo chegou à cidade, em 199 d.C., encontrou-a totalmente deserta. Essa cidade acabou de velha como tantas outras quando perdeu o interesse econômico. Mudam-se os traçados das estradas, esgotam-se suas minas de riquezas e as suas ruínas estão lá para quem quiser ver. A cidade não desapareceu, apenas morreu de velha e cansada. Isaías 52:1. Uma profecia que os não circuncidados e impuros não mais entrariam na cidade de Jerusalém. A despeito desta profecia, os não circuncidados e impuros viajam para Jerusalém nos dias de hoje. Isaías nunca deu uma dentro. Isaías 14:23. Outra profecia da destruição da Babilônia. Ela se tornará morada de ouriços e um pântano. Será varrida com a vassoura do extermínio. Apologistas clamam que a pretensa realização desta profecia prova a veracidade literal da Bíblia. Entretanto, a história mostra que a permanente e violenta destruição da Babilônia nunca ocorreu. O contexto da destruição profetizada indica que isto seria uma punição pelo domínio babilônico sobre os israelitas, de 586 a 538 a.C. Mas quando Babilônia finalmente morreu, foi pacificamente, não por um processo violento. No segundo século depois de Cristo, quando seus últimos habitantes a abandonaram, muito tempo depois que os cidadãos ainda poderiam ser considerados responsáveis pelo antigo tratamento que Babilônia deu a Israel. Muitos inimigos marcharam contra a Babilônia durante sua história, e de tempos em tempos um inimigo capturaria, ocuparia ou causaria algum dano, como ocorreu com a maioria das outras grandes cidades do período. Mas nunca houve um holocausto com danos permanentes. Em 538 a.C., por exemplo, os persas conquistaram Babilônia. A cidade mais tarde se revoltou. Então os persas capturaram-na novamente, destruindo os muros da cidade no processo. Mas os muros foram reconstruídos e a cidade sofreu pouco dano. Em 330 a.C., Alexandre o Grande capturou Babilônia. A maioria dos seus habitantes se mudaram para a nova cidade de Seleucia. Doravante, judeus habitaram a cidade até o segundo século depois de Cristo, quando ela foi pacificamente abandonada. Babilônia é até mencionada no Novo Testamento, 1 Pedro 1:5-13. Definitivamente esses profetas não são melhores que Nostradamus. Ezequiel 26:3-4. Portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu solo, e dela farei uma rocha descalvada.
A profecia da queda de Tiro. Rei Nabucodonosor da Babilônia virá com um exército, destruirá as muralhas e as torres, calcará todas as ruas com as patas de seus cavalos, matará todo o povo e lançará ao mar os escombros. Tiro terá um fim terrível e nunca mais voltará a existir, para sempre. Apesar da profecia, e a despeito de muito esforço, Babilônia falhou em capturar e destruir Tiro. A Bíblia admite, de fato, que o esforço falhou. Então Deus deu o Egito para Nabucodonosor como compensação. Veja Ezequiel 29, 18 ao 19. A conquista de Tiro foi um feito reservado para Alexandre o Grande. 240 anos depois, novamente, apesar de toda a profecia, Tiro foi reconstruído e o Novo Testamento até menciona. Veja Lucas 10 e 13, Marcos 7, 24 ao 31. Hoje em dia, Tiro, Sur, tem mais de 10 mil habitantes. Se cada profecia errada dessas fosse um míssil, com certeza acabariam com Tiro. Esses profetas, para mim, mais parecem velhos babões cheios de ódio, falando besteira. Ezequiel 29 do 9 ao 12. O Egito será uma desolação e uma ruína e nenhum homem ou animal passará por ele. Ficará desabitado por 40 anos. Os egípcios serão dispersados entre as nações, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porquanto disseste, o rio é meu, e eu o fiz. Nada disto ocorreu e a história mostra que o Egito tem sido continuamente habitado desde os dias da profecia. O que há com esses profetas? Não acertam uma. Ezequiel 29, 15. Egito será diminuído e nunca mais dominará outras nações. Entretanto, em 1820 o Egito conquistou e dominou o Sudão, e desde a década de 60 tem sido uma potência econômico-militar naquela região. O Egito, a despeito do islamismo, é uma nação maravilhosa. Ezequiel 34 ao 16, 22 ao 26. Rei Nabucodonosor destruirá as multidões do Egito, Etiópia, Líbia e populações mistas. Cairão com eles a espada. Os rios se tornarão secos. Os egípcios serão espalhados por entre os povos e dispersados por entre as nações. Nunca mais haverá príncipe no Egito. Historicamente isto nunca ocorreu. Egípcios ainda vivem no Egito, a República Árabe do Egito. Eles nunca foram espalhados ou dispersados. Nabucodonosor nunca destruiu o Egito ou conquistou a Etiópia, Líbia ou Lídia. Príncipes continuaram a governar o Egito muito tempo depois da morte de Nabucodonosor. Os rios do Egito jamais secaram. Esse Ezequiel também não deu sorte nas previsões. Já imaginou aquele velho barbudo, babando pela boca, dentro de uma caverna, com uma varinha na mão, cheio de ódio, predizendo desgraças a todos os inimigos de Israel? Era exatamente isso. Mas que importância os religiosos dão a essa baboseira? Vamos passar para outro. Miqueias 7:13. Sofonias 1:2 ao 3. Deus destruirá tudo sobre a terra, homens e gado, aves do céu e os peixes do mar. Toda a terra será devorada, por causa dos atos perversos de seus habitantes. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Naturalmente isto nunca ocorreu, e sob a luz das promessas do Novo Testamento, jamais ocorrerá. Dá-lhe Sofom. Tenta de novo. Você pensa que é fácil para mim ficar lendo e discutindo essas besteiras? Mateus 24:3 ao 35. Marcos 13:24 ao 30, Lucas 21:27 ao 32. Jesus faz uma extensiva e detalhada descrição do fim do mundo e de sua segunda chegada. Tudo isto ocorrerá antes da passagem da presente geração. Alguns apologistas defendem estas passagens com a observação que a palavra geração poderia também ser traduzida como raça. Mas Deus prometeu a Abrão que a raça judaica teria a Palestina para sempre. Logo não se pode negar uma parte da Bíblia para defender outra, interpretando-as diferentemente. E as gerações vão se passando. Você conhece ciganas? São assim. São treinadas a dizer coisas sem se comprometer. Elas dizem: você vai fazer uma grande viagem. Um dia quem não faz uma viagem, se é grande ou pequena, depende da cabeça de cada um. Os escritos proféticos têm a mesma característica. Eu posso dizer assim: o mundo vai acabar dentro em breve. Pronto. Profetizei. Quem vai me contestar? Ou posso dizer
dizer assim: chegará o dia em que a Amazônia virará um deserto. E deixa o tempo passar. Esse dia não diz nada. Mas se a Amazônia virar um deserto daqui a 1000 anos, vão dizer que o Alfredo estava certo. Ele bem que disse. E se nunca virar um deserto, os meus fãs vão continuar esperando tal dia. João 5:25. Muito específica a declaração de Jesus que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Alguém ouviu alguma coisa? Que hora? Hora do milênio 2000 ou do milênio 144.000? Acho que Jesus endoidou de vez. 1 Tessalonicenses 4:15 ao 17. Outra declaração, por Paulo, que o retorno de Jesus ocorreria dentro do tempo de vida de alguns de seus contemporâneos. Isso me passaram, mas eu gosto de conferir. O texto diz, os que ficarmos vivos. Não, os que ficamos vivos, referindo-se assim aos homens em qualquer época, hoje ou daqui a 1 bilhão de anos. Portanto, não há erro, porque não aconteceu, mas também nunca acontecerá. 1 Pedro 4:7, 1 Coríntios 7:29 ao 31, Hebreus 10:37. Declarações adicionais que o retorno de Jesus era iminente. Paulo até mesmo sugeriu na epístola aos Coríntios que não se fizesse planos para o futuro. Bem pouco tempo e não tardará é o que está escrito. Pode significar 1 mês ou 1 milhão de anos. Isso é coisa de cigana que fala muito e não diz nada. 1 João 2:18. João foi até mais específico que Paulo. A hora final estava à mão, e vários anticristos já tinham aparecido sobre a terra. Veja também, Hebreus 9:26, 1 Timóteo 6:13 ao 14. Todas estas passagens implicam que o Apocalipse estava muito perto, não em algum sentido místico, mas em termos humanos. Esta é a última hora, a consumação dos séculos. Guardes este mandamento até a vinda de nosso Senhor. Nada disso aconteceu. Os séculos ainda não se consumiram, não é? Quando vão se consumir? No infinito. Claro que os religiosos vão dar as devidas explicações para essas mancadas proféticas. Uma por uma eles apresentarão dezenas de justificativas e interpretações fantásticas para justificar cada uma dessas mancadas. Eles sempre arranjam uma desculpa. Mas isso não importa. O que importa é saber que nenhum profeta profetizou nada. Apenas chutou e colheu alguns frutos. E note o mais importante, importantíssimo para concluir pela verdade. O Novo Testamento foi escrito, fabricado, com a intenção de tornar verdade as profecias do Velho Testamento. Não esqueça disso. Pelo amor de Deus. O Novo Testamento foi escrito depois do Velho Testamento. E ninguém seria tão idiota de não vincular um ao outro, certo? Mesmo assim, você verifica que as incoerências não são poucas. 6. Onde foi escrito esse livro? Esse livro, Gênesis, foi escrito aonde hoje é o Iraque. Ali, num espaço muito exíguo, cercado pelos rios Tigre e Eufrates. Nem oceanos ou mares maiores o escritor conhecia, nem o rio Nilo, o maior do mundo, bem ali pertinho. Nem o mar Mediterrâneo nem o mar Vermelho o escritor do Gênesis conhecia. Ou então os teria mencionado, para você ver a pobreza de conhecimento do analfabeto que inventou a história de Deus. Em Gênesis, criando o mundo em 7 dias, podia pelo menos ter escrito 7 trilhões de dias, né? Entendam e tenham certeza do seguinte, foi esse personagem, ou um grupo posterior que se perpetuou na sua mesma história, que inventou Deus, esse que conhecemos. Que Deus? De onde saiu esse Deus? Daí, do analfabeto que inventou a história do Gênesis. Até antes disso não se conhecia esse tal Deus. Conheciam-se outros deuses que colaram por algum tempo. Antes ou depois desse de Moisés. Sempre existiram deuses e hoje existem deuses. Muitos. Fabricados pelo homem. Na verdade nunca existiu nenhum. Salvo na cabeça deles. 7. O que foi escrito? Quando você analisa o texto do Gênesis encontra tanto absurdo que dá pena. É quase uma piada. Mas os crentes olham e deslumbrados, só vê as maravilhas de Deus. Se você, no entanto, resolver analisar mais seriamente o texto vai encontrar coisas mais para fazer rir. Já começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Que princípio? Começou aí? Que céus? Só conheço um. A terra era sem forma e vazia. A terra nunca foi sem forma. Sempre teve a forma de uma esfera desde quando nasceu. E vazia é uma coisa muito relativa. E havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, abismo. Nunca houve trevas na terra. O sol já existia quando a terra nasceu. Talvez trevas no céu. E nunca houve abismo. Nem face de abismo. Porque a terra era redonda como é até hoje. Mas, para os antigos que andavam de camelo, não há mais que 3 km por hora. Não tinham mesmo tempo para saber o que havia no horizonte. Aí, chutaram um abismo com dragões. O azar de quem escreveu essas bobagens é que hoje temos satélites que fotografam tudo. Mas, ainda assim, tem gente que acredita. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bem aí, chutou tanto que colou alguma coisa. Porém não eram águas, mas magma fervente, porque a terra era uma bola de fogo fervente. A água veio muito depois. Agora, como é que o autor soube que havia um espírito divino pairando? Eu não sei explicar. Se houvesse uma revelação divina capaz e corretíssima, todos os demais detalhes deveriam ser coerentes. Pelo menos, não é? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vê se pode. A luz veio antes da terra, porque o sol já existia quando a terra se formou. Mas como um analfabeto ia explicar isso para os ignorantes que viviam ao seu lado? Então criou, inventou, um Deus e assim explica tudo. E até hoje muita gente acredita nisso. Eu estou dizendo que esse indivíduo inventou um Deus. Caramba, vejam esse curioso trecho. Gênesis capítulo 1 versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E os micróbios, os vírus, as bactérias, isso era bom. Quem foi que os fez? Pois bem, sequer foram mencionados. E os ratos com suas pestes que matam os homens com a maior facilidade, peixes venenosos, cobras venenosas. Deus viu que isso era bom, esqueceu dos dinossauros, monstros terrestres que existiram de fato, mas inventou monstros marinhos que nunca existiram. A baleia não é um monstro, certo? Quando no versículo 20 Deus disse: produzam as águas cardumes de seres viventes, deveria saber que as baleias não eram monstros. Você acha que aquela gente, daquela época, poderia ter inspiração para escrever sobre isso? Eles nem conheciam o mar, que dirá baleias, e não tiveram a curiosidade de escavar o chão para encontrar restos de Tiranossauros Rex. Mas foi inspiração divina, não foi? Pois é, deixa pra lá. Só estou lembrando que esse livro foi escrito num local limitadíssimo, com um conhecimento limitadíssimo e uma ignorância amplicérrima, para ser divina. Mas quem não quer ver, não verá. Por isso essa Bíblia é do ateu. Nessa eu vou mostrar tudo. Vou explicar o que é ateu mais adiante. Eu nem vou ficar analisando o livro de Gênesis porque seria uma perda de tempo. Mas veja só mais essa, a última, prometo. Gênesis capítulo 1 versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é para rir, Deus disse. E quem escutou? Façamos a nossa quem? Quantos deuses havia nessa época? Deus estava falando com quem? Quem estava com ele? Só rindo. Desculpem. Quem disse que Deus era parecido conosco? Claro que quem criou esse Deus imaginou assim. Daí para as histórias de super-heróis com superpoderes não tem nenhuma distância. Imaginar é só querer.